Olá, muito bem-vindos ao Cruzoé Entrevistas, que hoje recebe o advogado e professor da FGV Direito aqui de São Paulo, Carlos Ari Sundfeld. Ele é especialista em direito administrativo, vai conversar com a gente sobre as possibilidades de reforma aí administrativa. A gente tem nesse fim de semana aquilo que ficou conhecido como o Enem dos concursos, uma grande prova que vai testar os milhões de brasileiros, na verdade, que estão tentando aí entrar para o serviço público, conquistar uma vaga nas muitas autarquias, repartições, ministérios, instituições que compõem o nosso serviço público. E a gente quer discutir a reforma administrativa, a reforma do Estado, da qual muito se fala, mas que nunca sai do papel. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carlos. Um prazer estar com você e com os seus fãs. Cada vez maior o nosso número de leitores e a nossa audiência aqui na Cruzoé e no Antagonista. Professor, como eu disse aqui na introdução, a gente vai trabalhar em reportagens na revista Cruzoé sobre a reforma do Estado. E a gente parte desse grande concursão que acontece no fim de semana, o Enem dos concursos. E uma das coisas que muito se discute a respeito do funcionalismo é o tamanho. O Brasil tem funcionários públicos demais ou no número adequado? Esse é o problema, é o inchaço da máquina pública que é o problema do nosso país? Olha, os padrões internacionais comparáveis com o Brasil são semelhantes, então nós não temos gente demais para o tipo de serviço que o Estado presta. O número é razoavelmente equivalente àquele que seria necessário. O que nós temos, evidentemente, é falta em uns lugares, sobra em outros. Então tem alguns problemas de distribuição de pessoas, especialmente nas áreas sociais, que são mais dinâmicas, né? Prestação de serviços de saúde, de educação, de assistência social, falta gente, porque esses serviços crescem, são serviços mais recentes, expansão mais recente, falta gente. E, por vezes, sobra gente em áreas mais burocráticas, e há uma certa dificuldade de fazer a transposição por conta do engessamento do regime dos servidores. Então, do ponto de vista do número global, nós não temos um problema. Nós temos esse que eu mencionei e um outro que é talvez o principal problema, que é a desigualdade entre servidores. Quando o senhor mencionou os padrões internacionais, quais são eles, né? Quais são os países com que o Brasil é comparável? Olha, a OCDE, ela tem pesquisa ampla sobre esse tema, né, do número de servidores, e tem uma análise dos países mais ricos do mundo, que prestam serviços de qualidade, e também de países equivalentes ao nosso, quer dizer, grau de desenvolvimento, características semelhantes. Tanto em relação a um quanto a outro, o Brasil não está mal na fita, considerando, repito, né, o número global de pessoas, né? Então, não é exatamente esse o problema. De vez em quando, se segura a entrada dos servidores e alegar tem gente demais. Normalmente não é muito por isso, é porque nós temos um problema de caixa, então eventualmente se segura, vai faltar em algum lugar que não devia, né? Ou porque se está tentando aí, por uma via meio torta, mas tentando uma coisa boa, forçar uma reformulação dos quadros, sabe? Tentar juntar carreiras e tal, o que não tem sido bem sucedido até aqui. O senhor mencionou ali a questão da desigualdade, e agora o senhor menciona a questão das carreiras, né? Da estruturação das carreiras. Por que é que não tem sido bem sucedida essa tentativa de melhorar enfim, a estrutura mesmo do nosso funcionalismo, né? A maneira como os funcionários estão distribuídos, como eles progridem na carreira, como são promovidos e tudo mais? Olha, existem dois fatores, um é assim mais jurídico e outro mais político. O mais jurídico é o seguinte, a administração pública, ela pode ser dividida em duas grandes partes. A administração pública tradicional, que é a administração direta, os ministérios, as secretarias,
as subdivisões, as autarquias, que são pessoas jurídicas diferentes, mas também são de direito público, elas compõem aquilo que é a administração tradicional. E depois nós temos as empresas estatais de outro lado. Então, são duas partes. A administração tradicional, ela tem o seu quadro de pessoal criado por leis. E as leis é que vão, no decorrer do tempo, dizendo quais são as carreiras que atendem a cada secretaria, a cada ministério, a cada universidade, a cada instituto federal, a cada instituto de pesquisa. Então, são leis muito fragmentadas que vão determinando quanto ganha, como é que se ascende na carreira e tal. Então, essa fragmentação e rigidez, fragmentação porque não temos uma grande carreira, nós temos carreiras que foram sendo criadas na medida que essa administração tradicional foi surgindo, né? Então, essa fragmentação, somada à rigidez, isso tudo é feito em lei, torna difícil reformar. Esse é o lado mais jurídico, juridicamente complicado. Preciso mandar projetos de lei, não é o Poder Executivo que consegue fundir carreiras, extinguir carreiras. Então, esse é um lado mais jurídico, assim, mais formal, é um desafio tanto, né? Precisa negociar com o parlamento, nos municípios, a Câmara de Vereadores, nos estados, as assembleias e na União. O problema é semelhante nas três esferas. E há um problema político. Qual é o problema político? Certas carreiras, elas têm muito poder político, ou porque tem grande número de pessoas, um exemplo, são os professores da rede pública, naqueles estados que têm carreiras estruturadas na forma de regime estatutário, que é aquele que dá direito à estabilidade e tal, e alguns estados têm um corpo grande, até predominante, é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, que é gigante, né? E é o caso das carreiras que não tem tanta gente, mas são muito poderosas as carreiras, porque estão muito perto do poder. Aí são as carreiras jurídicas, né? E aí os governos, para irem ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa e à Câmara propor fusões, mudanças e tal, tem um custo político muito alto, porque essas carreiras, elas têm influência forte nos parlamentos, entendeu? Então tem um custo político alto e os governos têm procurado não pagar esse custo político, e por isso não saem as reformas. Bom, e aí o senhor já tocou na questão da desigualdade, né? Já mencionou aí duas categorias que acabam tendo uma influência desproporcional por causa do tamanho, ou por causa da proximidade do poder, ou do impacto que as suas ações têm, né? No caso das carreiras jurídicas, é visível, né, hoje em dia no Brasil. O que então é possível fazer para mexer nesse quadro? Existem países, por exemplo, onde a atribuição de gerir essas carreiras está diretamente ligada ao executivo e não passa pelo Congresso, ou não é por aí que a gente deveria pensar? Olha, existem sim países em que o grau de autonomia da administração, quer dizer, do poder executivo, para reorganizar a administração pública é muito maior. A França é um exemplo, tá? É um país tradicional, tem uma burocracia bem estabelecida, mas o executivo, ele legisla, sem precisar ir ao parlamento, em matérias de organização administrativa, com um grau de autonomia muito maior do que o executivo brasileiro. Então, tem uma diferença, sim. Essa diferença, né, decorre públicos tiveram no decorrer da história e que conseguiram, então, colocar na própria Constituição, nas várias, né, que o Brasil teve muitas constituições, essa previsão de que a estruturação tem que ser feita por lei. De outro lado, isso se manteve em 1988, que criou o período democrático que nós estamos vivendo, né? Mas isso foi reforçado em 88 pelo temor, correto, né, de que o executivo, com poder demais para reorganizar a administração, poderia destruir a administração. Então, se de repente vem um chefe do poder executivo que tem ideias assim de destruição, ele teria um poder muito grande de fazer. Se ele tem que ir no parlamento, negociar e tal, a democracia, de alguma maneira, tempera esses ímpetos, né? Agora, o que acontece é que o Poder Executivo tem se valido de algumas gambiarras, porque essa eu acho que é a pergunta que você deve estar se fazendo, né? Então, como é que tem funcionado a administração? Porque mal bem funciona.
Como é que eles têm feito, né? O executivo tem se virado? Essa é uma boa pergunta, não é, Carlos? Com certeza. Então, já que levantou a bola, pode cortar. Pois é, então como é que pode reformar, né? Então, como é que se tem reformado? Tem reformado no decorrer do tempo? A verdade é que tem reformado. Em alguns casos com mais qualidade, em outros com menos qualidade. Uma reforma silenciosa que vem ocorrendo, por exemplo, na área de educação, nos estados que ampliaram o seu serviço de educação sobre uma base ainda muito pequena nas últimas décadas, sobretudo depois da democratização, o que aconteceu? Passou-se a usar o trabalho temporário de professores, que são a alma, né, da educação pública, os professores. Pois bem, há estados que têm mais ou muito mais de 50% de seus professores do ensino fundamental ou ensino médio num regime temporário. Esse regime temporário, ele é muito mais flexível do que o regime estatutário, que é aquele típico do funcionário padrão, das carreiras mais organizadas e tal. Aí você diz, bom, mas então existe essa duplicidade de regime, o estatutário mais rígido e o temporário? Sim, a Constituição brasileira, mesmo a de 88, ela previu a possibilidade da administração celebrar contratos por tempo determinado, mas em situações especiais, de emergência, para atender a situações especiais e excepcionais. Pois bem, o que foi acontecendo no decorrer do tempo é que, na prática, o executivo usava isso na área de educação, porque às vezes um professor fica doente e entra de licença. Você tem que mandar um professor no dia seguinte na sala de aula, né? Então, são situações de excepcionalidade, sim. Então, ele começou a usar e, aos poucos, foi sendo ampliado. E o que é interessante dizer é que, em estados em que os resultados do serviço de educação pública são muito positivos, quer dizer, melhoraram muito os índices de aprendizado dos alunos, isso foi feito na base da ampliação do trabalho temporário. Aí você vai dizer, mas como é que foi possível fazer isso? Tem mais da metade nesse sistema que seria para uma emergência? Bom, com todas as contestações, fragilidades jurídicos e custo de administração, isso foi acontecendo porque a realidade vem se impondo. E os resultados têm sido positivos do ponto de vista do aprendizado dos alunos, é maior. Então, eu dou exemplo. O Espírito Santo teve um salto no ensino médio há uns anos atrás, né, nas provas que medem o desempenho dos alunos. Por quê? Porque ele foi aumentando o quadro de professores temporários. Né? Bom, então, é isso que tem sido feito. É uma reforma silenciosa. É boa? Em parte, sim, porque os resultados estão sendo mostrados, mas em parte, não. Por quê? Porque tem processos de escolha dessas pessoas em alguns estados muito mal formatados, eles precisam melhorar. Existem alguns estados ou municípios que não garantem direitos básicos, que precisam garantir, como licença maternidade, em alguns casos. Então, tem, de fato, insuficiências em muitos casos que são ruins, né? Assim, no agregado, são ruins. Agora, é uma reforma silenciosa que vem sendo feita. É uma das saídas, viu, Carlos? Interessante. Enfim, a gente viu uma reforma das leis trabalhistas bem recentemente, né, no Brasil, ainda desperta muita discussão. Agora, por exemplo, a gente vê toda a discussão em torno da regulamentação do trabalho por aplicativo e tudo mais. Se a gente comparar os trabalhadores, enfim, normais, da iniciativa privada, com os trabalhadores do setor público, a diferença ainda é muito grande em relação, ou se ampliou ainda mais, né, com essa reforma mais recente das leis trabalhistas? Depende dos trabalhadores públicos que você pegue. Com relação a esses que são os temporários, não. Eles têm um regime menos protetivo do que o da CLT, da legislação trabalhista. E é por isso, aliás, que os governos estaduais e municipais têm também optado por ele. Por quê? Porque custa mais barato para o empregador o regime temporário do que o regime trabalhista. O regime trabalhista tem cargos sociais altos, é uma discussão, aliás, no Brasil grande, né? Por exemplo, o fundo de garantia, a multa na despedida sem justa causa, é uma multa alta, quer dizer, tem um valor alto, né?
de multa. Não estou discutindo se é justo ou se injusto, mas, de qualquer Uhum. modo, tem um custo, né, para o empregador. E o Estado, ele vive em crise fiscal, então os gestores públicos ficam administrando a escassez, né? E aí, na alternativa entre ir para o regime estatutário, que é mais rígido, mais difícil, não dá tempo de fazer concurso público, a estabilidade pode ser um problema no modo como ela é. O regime trabalhista, que é mais flexível, também um pouco, digamos, informal, vai para a administração pública o seu uso amplo, mas há municípios que usam, né? E um regime que é o regime temporário, eles têm ido para o temporário, é mais barato para a administração pública, né? Bom, nós teríamos que ser capazes de rediscutir isso com mais qualidade, né? Mas não estamos sendo capazes. Então, isso não tem ocorrido. Nós tivemos propostas rodando no Congresso algumas vezes, outras estão lá, já andaram parcialmente, para tentar organizar até essa reforma silenciosa, e nós não conseguimos sucesso por enquanto. Mas eu diria que, com relação, então, à comparação com o trabalhista, regime CLT do setor privado, o temporário é um regime com menos proteção. Agora, em relação ao estatutário, que são as carreiras mais de elite, né? Mas não apenas delas, né? Por exemplo, nas universidades e tal, o regime trabalhista é menos protetivo do que o regime estatutário. Bem, a gente tem, por exemplo, a PEC 32, que está lá no Congresso, em tramitação. No ano passado, no final do ano passado até, o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou, não, chegou o momento da reforma administrativa, nós precisamos levar o Brasil para o século XXI, é um momento para que ela aconteça. Dava a impressão de que ele queria deixar isso como uma marca pessoal, né? Mas nada aconteceu, né? A minha pergunta é, essa PEC 32, ela é o ponto de partida certo para a gente pensar numa reforma da administração, ou deveria partir do zero o debate? Não, é uma boa pergunta. Não precisa partir do zero, mas o caminho não está na PEC 32. Vou explicar para vocês. Por quê? Essa emenda constitucional proposta pelo governo federal anterior, ela tentava mexer em muitos dispositivos constitucionais, dando, então, uma flexibilização constitucional para o regime, né? Bom, acontece que uma coisa é a proposta original, a segunda é aquilo que vai se delineando na tramitação do Congresso, e o que se delineou é que ela virou uma espécie de trem da alegria. Ela entra com um discurso, quando você vai ver o relatório do relator, um monte de carreiras conseguiram se pendurar lá para garantir proteção dela contra a reforma. E quais são essas carreiras? Quando você vai olhar, são as carreiras que já estão com os privilégios. Então, enfim, uma reforma que vai atingir justamente os desprotegidos, não faz o menor sentido, né? E também tem um erro de estratégia inicial do governo. Por que um erro de estratégia? Porque existem caminhos melhores para fazer a reforma, caminhos juridicamente sólidos para fazer a reforma. Que caminhos são esses? Projetos de lei para tratar de questões um pouco mais focadas, que podem fazer a diferença, uma diferença significativa na administração em geral, em matéria de corte dos chamados supersalários, melhoria dos processos de admissão, quer dizer, dos concursos públicos, e avaliação de desempenho dos servidores, para que não ocorra o que as pessoas reclamam, com razão, que a estabilidade acaba sendo, em muitos casos, um desestímulo ao desempenho. Isso é péssimo, né? Bom, mas não precisa mudar a Constituição para estimular o desempenho. Existe a possibilidade de fazer isso por projetos de lei, né? E esses projetos já existem, tramitam no Congresso Nacional, alguns deles bem avançados, né? E esse seria um caminho melhor. E há outros que não estão lá no Congresso bem formatados, como esses que eu mencionei, mas com os quais se poderia perfeitamente trabalhar, não é complexo, do ponto de vista assim, jurídico, né? E eles podem fazer grande diferença. Eu dou um exemplo. Uma lei nacional para organizar o trabalho temporário para a administração. Essa lei não existe até hoje, e se ela viesse, ela poderia melhorar a qualidade do recrutamento,
poderia uniformizar mais o regime para evitar absurdos como certas mulheres trabalhadoras não terem garantido o direito à licença maternidade como as outras, enfim, coisas ruins que têm de ser evitadas, né? Então, a resposta sintética é: o caminho dos projetos de lei já vem sendo seguido no Congresso e não é compreensível que o governo gaste energia com uma proposta de emenda constitucional cujo resultado pode ser um tiro pela culatra, como estava acontecendo na tramitação dessa PEC 32. Isso é, um monte de carreira corre lá com emendas, acaba colocando na Constituição mais proteção específica para ela do que hoje tem. Aí é um efeito ao contrário. O Congresso é craque nesse tipo de lobby, né? Isso é clássico, né? Sim, quem é poderoso vai lá, né? Exato. O senhor mencionou a questão da melhoria dos concursos, né? Como um fator importante para melhorar a qualidade do nosso serviço público. E aí a gente tem o nosso gancho jornalístico da semana, que é a PEC o Enem dos concursos, né? É uma iniciativa boa? Foi uma boa ideia fazer essa unificação de concursos? Olha, tem qualidades que a gente tem que reconhecer. Tem riscos, óbvio, mas tem qualidades que a gente tem que reconhecer. Uma delas, que é muito importante, pode parecer bobagem, mas é muito importante, é que a administração, pela primeira vez, ela disse para os vários órgãos: olha, vocês precisam dizer quais são as necessidades de pessoal para os próximos anos, porque eu não vou autorizar um concurso separado para cada órgão. O momento para dizer é agora. Vocês devem ter estudos aí, se não fizeram, tem prazo, façam, e eu quero ser convencido de que tem necessidade. Manda aqui, eu vou analisar as demandas dos vários órgãos, né? Os vários órgãos mandaram lá as demandas mais variadas. E aí, o Ministério da Gestão fez uma análise disso e produziu esse concurso. Então, mas o que isso tem de inovador, né? Um pouco de gestão de recursos humanos na hora da entrada, centralizada, global, porque isso não costuma ocorrer na administração, especialmente nas grandes administrações. Normalmente o sistema funciona assim: uma secretaria lá, um ministério lá, de repente sai gritando: olha, o serviço vai entrar em colapso, vamos fazer um concurso urgente. Aí tu corre lá, autoriza um concurso, eles fazem improvisadamente, né, o concurso que dá para fazer, porque estão precisando desesperadamente de gente. Pô, isso é errado, né? Planejamento da entrada é algo vital. Bom, para planejar a entrada, você tem que planejar o fluxo, você tem que ver quantos saem por ano, quantos vão se aposentar e tal. Essa centralização apontou para a administração federal. Se ela prosseguir, ela apontará, continuará apontando, para a necessidade de planejar, planejamento centralizado. Vamos organizar essa coisa que está bagunçada. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque aí dá tempo para a administração organizar concursos de melhor qualidade, sem improviso, né? E tentando analisar com mais racionalidade técnica em momentos de menos crise. Claro que agora é o primeiro concurso desse governo, ele pode dizer que há crise em alguns setores e tal, mas se isso continua, né, permite um planejamento melhor e se foge daquilo que tem sido a história, que é fazer concurso com a faca no pescoço. Ou faz o concurso agora, ou vai faltar médico no hospital, vai faltar professor na sala de aula, vai faltar pesquisador, sei lá, né? Bom, isso é grave, é um problema, e aí não se tem tempo de verificar se o que estão pedindo é razoável, não é razoável, enfim, né? Então, isso é uma mudança importante, pode ser positiva. Outra é o seguinte: como dá para pensar melhor, eles podem pensar formas de avaliação melhores, né? Centralizadamente. O custo de pensar isso centralizadamente é menor, assim, né? E essa é uma das questões, como se avalia as pessoas para entrar. Isso está errado em grande parte dos concursos. Nós temos que mexer nisso e eles têm uma oportunidade de mexer nisso. Vamos ver se aproveitam, né? Não sabemos ainda como é que vai ser exatamente o concurso, né? Perfeito. O senhor mencionou a questão da estabilidade e da avaliação do funcionalismo público, que é uma ideia que sempre gera uma resistência enorme, né? Aqui da nossa conversa saíram algumas constatações, né? O Brasil não é mais inchado do que outros países em relação ao número, mas mesmo assim
existe uma percepção do brasileiro de que os serviços não são prestados a contento. É por causa, em grande parte, dessa falta de avaliação dos funcionários, ou tem outras causas mais importantes para essa avaliação ruim da população? Ora, é um conjunto de causas, uma parte delas não tem a ver com regime de gestão de gente, de pessoal, mas uma parte tem a ver sim. Uma das dificuldades é processos de entrada ruins, concursos públicos ruins, quer dizer, selecionam mal. Esse tem sido um problema sério, porque os concursos têm sido concursos de provas de múltipla escolha, muito burocráticos, que não avaliam a capacidade de trabalhar, mas sim a capacidade de memorizar conteúdos que muitas vezes não serão utilizados no serviço. Então, tem esse problema, né? O segundo é o que você mencionou, a falta de avaliação de desempenho como requisito de progressão na carreira. Quer dizer, falta de reconhecimento da qualidade do serviço. Tem muita gente fazendo trabalho ótimo na administração pública, mas ela não tem o destaque nas promoções, no acesso aos cargos de chefia, né? Porque você vai sendo promovido, você fica mais visível e tem acesso aos cargos de chefia, como devia, em função do seu desempenho. Isso, no Brasil, não tem ocorrido, na administração geral. A avaliação de desempenho é muito, muito ruim, ou quando existe, ela não... Uma avaliação de mais qualidade, mais geral, ela não influi na progressão na carreira. Isso tem que mudar. Em geral, a progressão na carreira tem sido feita por tempo de serviço ou por outros fatores automáticos, por exemplo, a conclusão de um curso ou do curso superior, entendeu? São coisas automáticas que são importantes, claro, estudar é importante, o servidor pode melhorar, mas essas coisas automáticas são problemáticas, né? Porque, eventualmente, ele faz um curso que não contribui em nada para o desempenho dele. Esse é um fator importante. E no limite, mas muito no limite, o fato de que, não havendo avaliação de desempenho, não se tem como dispensar servidores, mesmo estáveis, né, por insuficiência de desempenho. O que a Constituição hoje permite, né? Pessoal, muita gente diz, muita gente acha que precisa mudar a Constituição para acabar com a estabilidade, porque é a estabilidade que impede mandar a gente embora que tenha desempenho reiterado péssimo. Não é verdade. A Constituição já autoriza. O que falta é a legislação organizar esses processos de avaliação de desempenho e eles serem feitos, né? E, bom, isso do ponto de vista da gestão de gente, tá? Agora, existem outros fatores que influem na qualidade da atuação da administração pública que a população percebe? Sim, existem outros fatores que são bastante importantes também e que, inclusive, tornam o trabalho de servidores, às vezes, um sacrifício gigantesco, lutando contra tudo que está errado. Na área de saúde, por exemplo, né, os estabelecimentos de saúde pública estão na mão do próprio Estado, não estão na mão de organizações sociais ou outras formas de colaboração do setor privado. O caos da gestão financeira gerado pela flutuação da liberação de recursos. Então, bom, de repente falta remédio. Falta remédio por quê? Porque os servidores são vagabundos, não fizeram a compra? Não, porque não liberaram orçamento. Não liberaram orçamento. Aí eles liberam orçamento quando a administração pública não tem mais tempo de fazer o processo de licitação, por exemplo, ou uma compra que nem precisa de licitação, a licitação está feita, não dá tempo, né? Até que o medicamento se esgote. Então tem um caos assim, burocrático em muitos órgãos da administração pública. Em outras áreas, não tem a ver diretamente com os servidores são vítimas disso, inclusive, né? Nós temos que enfrentar aí uma reforma administrativa em sentido mais amplo, que vai além do regime de pessoal, regime de recursos humanos, entendeu? O terceiro fator que o senhor mencionou são os supersalários. E a gente teve agora a discussão atualíssima da PEC do quinquênio, que foi um benefício que foi extinto meados da década ali do 2000, né? E agora está querendo voltar aí como aqueles monstros de filme de horror, né? Não morre nunca, né? Essa é a minha opinião. Eu não sei se o senhor concorda. O quinquênio é mesmo... Porque ele me parece representar tudo isso que o senhor estava falando. É um benefício automático. A cada 5 anos, o
o beneficiado vai receber ali aquele aumento, não importa se fez bem ou se fez mal, atinge uma elite já do funcionalismo, né? Embora tenha o discurso de que ele é necessário, o que disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é necessário uma medida desse tipo para manter atraente a carreira jurídica no Ministério Público ou no Judiciário para os jovens e também para os velhos. Faz sentido essa argumentação? Ou ele pode ser considerado mesmo um dos melhores exemplos que a gente tem de privilégio e que vai além do teto, portanto, é super salário? Sim, sim. Olha, acho que um ponto prévio é dizer o seguinte: embora o número de servidores no Brasil, de pessoas que trabalham para a administração pública, seja equivalente aos padrões internacionais, o Brasil gasta mais proporcionalmente ao seu PIB do que esses outros países. O que significa que tem gasto demais com salário. Aí você pergunta, bom, mas quem está ganhando isso é todo mundo na administração? Não é, não é. A maior parte daqueles que atendem diretamente a população com serviços mais decisivos, especialmente nos estados e municípios, né, que são saúde, educação, assistente social, eles têm um nível de remuneração muito baixo, muito baixo. É o proletariado da administração pública. Então, bom, como é que pode a administração pública estar gastando, na média, na relação com o PIB, mais do que os países comparáveis? É porque a elite está ganhando muito. Mas que elite é essa? Quem é que está ganhando muito? São as elites jurídicas que você mencionou. Juízes, promotores, membros dos tribunais de contas e aqueles que no Poder Executivo acabam tendo que ser aumentados para que a administração pública possa ter profissionais com o mínimo de estímulo para ir lá defender os interesses da administração no judiciário, no Ministério Público, etc. E tal. É a elite jurídica que ganha mais. Bom, aí a sua pergunta é interessante. Será que eles estão ganhando pouco e os cargos são pouco atrativos? Então precisam aumentar a remuneração? E essa proposta de emenda constitucional para fazer no sistema de quinquênios é uma tentativa de aumentar a remuneração, afinal, porque está baixo? Bom, o teto da remuneração dos servidores e as carreiras jurídicas estão quase todo mundo muito próximo do teto, é R$ 41.000. R$ 41.000. Eu conheço bem o mercado da advocacia, né? E esse não é o padrão de remuneração médio dos profissionais jurídicos no Brasil e nem nas cidades mais ricas como São Paulo. É que muitas vezes as pessoas comparam com os donos dos grandes escritórios de advocacia. Bom, esses são os milionários, né? Mas quantos são esses? 10, 15, 20? Não dá para comparar com eles, né? Bom, e o... Então, por parâmetro, qual é mais ou menos a média salarial para o funcionário? Olha, o padrão de entrada dos advogados, então você pode comparar com o padrão de entrada dos advogados do setor privado, né? É abaixo de R$ 10.000. E o padrão de entrada das carreiras públicas está acima de 20. As jurídicas públicas, alta disparidade absoluta, absoluta. Aí as pessoas dizem, mas no final os advogados privados ganham mal. Ganham mais. Não é verdade. Na média não ganham, não. Claro, você tem uma elite da advocacia privada, ganha mais. Não dá para você trabalhar com essa, né? Até porque todas as pessoas que estão na advocacia privada sabem que eles nunca chegarão ao padrão de remuneração de um dono do escritório que for muito bem sucedido, né? Então não dá para comparar com isso. Em nenhum país do mundo se compara com isso. Não é verdade. Bom, mas tem coisas mais objetivas para você responder essa dúvida sobre se a carreira de juiz, promotor, procurador, etc., está perdendo a competitividade. Basta ver o número de inscritos nos concursos. Foi instituído agora, por iniciativa do ministro Barroso, presidente do Supremo, um exame nacional da magistratura como unificado, como etapa prévia para os concursos que são descentralizados para juízes, né, nos estados e mesmo na União, porque tem justiça estadual e justiça federal no Brasil. Bom, teve mais de 20 mil inscritos, então não me parece que esteja faltando gente, né? A procura é enorme, mas não é só lá, não. O número de pessoas que se candidata aos concursos, ou se candidatava já antes, nos concursos, sejam de magistrado, seja de advogado público, é muito grande, a qualificação é alta,
Muitas vezes se mostra, olha, veja a relação entre o número de inscritos e de aprovados, veja como é difícil arrumar gente, porque o número de aprovados, afinal, é muito baixo. Olha, não é muito baixo, não. Ele normalmente é um número que corresponde às necessidades e possibilidades de se pagar e não há um problema de déficit real no Judiciário, no Ministério Público, etc. Quando se fala em déficit, assim, do número de pessoas, é porque estão comparando com a teoria, sabe o que é? É o número de cargos de juízes criados por lei. Bom, mas isso não é parâmetro. Isso não é parâmetro. A lei pode ter autorizado a criação de 1.000 cargos, mas quem disse que precisa de 1.000 cargos? O fato de a lei ter autorizado 1.000, que significa que precisa 1.000? Não, não. E a informatização e outros processos de utilização de tecnologia aumentam muito o desempenho. Isso é uma coisa. Segundo lugar, é possível usar mão de obra mais barata do que a do juiz para fazer serviços puramente mecânicos que não vai lá o juiz fazer, e no passado fez. Há 50 anos atrás ele mesmo fazia. Sei lá, datilografar a sentença, no passado o juiz fazia, né? Aí fez a solução prática, contrata um datilógrafo, é muito mais barato que o juiz. Bom, esse tipo de coisa, né, pode ser feito, é feito já, é feito. E a verdade é que cada vez está aumentando mais a remuneração dessas carreiras, sobretudo os juízes e promotores são independentes, têm independência financeira, por uma razão que não se tem destacado, mas precisa ser dita. Dá-se dinheiro demais para o Poder Judiciário, para o Ministério Público do Brasil. É dinheiro demais. Você compara a quantidade de dinheiro que tem à disposição do Judiciário e do Ministério Público do Brasil com os padrões internacionais de países comparáveis, é muito mais no Brasil. Não faz sentido, está errado isso. Recentemente, no começo desse ano, né, o Tesouro Nacional publicou um estudo mostrando que a gente gasta 1,6% do PIB com o judiciário, com as carreiras jurídicas, né, que é acima de qualquer outro país do mundo. Sim, e é 3 vezes mais do que os de países da América Latina, ou de países semelhantes em estágio de desenvolvimento, né? Então, acho que isso confirma absolutamente o que o senhor está dizendo. Né? Então, não há esse problema. Esse não é um problema real. Agora, claro, a demanda por aumentos, e, enfim, sempre tem. E só precisa dizer uma coisa que é importante, as pessoas precisam ter informação. Embora o teto de remuneração seja 41 mil, as carreiras autônomas, como juízes, promotores e tal, conseguem furar o teto por meio de indenizações. E na medida em que o orçamento do Judiciário e do Ministério Público tem dinheiro sobrando, eles pagam indenizações por compra de livro, por aumenta o vale-refeição, o plano de saúde, as diárias para acumular varas e coisas assim, que vai aumentando, aumentando. Então, quando você vai ver a remuneração final, né, bruta, ela frequentemente é o dobro. As pessoas ganham 65 mil, assim como média e tal. Então, não dá para discutir a remuneração dos juízes, dos promotores e tal, mencionando o teto de remuneração, porque na prática eles ganham mais na média. Então, nós temos um problema aí. E isso não significa deixar de reconhecer a crítica, né, ao desvio, deixar de conhecer a importância de nós pagarmos bens a essas carreiras. Não há a menor dúvida, tem que pagar mesmo, é uma função importante e tal. Mas a aprovação da PEC do quinquênio como solução, torta, errada, mas para um problema que seria real, né, que é baixa remuneração, ela parte de um pressuposto errado. Agora, não fosse isso, né, volta aquela crítica. Ficar dando aumento automático para juiz, para promotor, para advogado público, não é uma boa maneira para remunerar. Se fosse correto, então, que temos que aumentar o teto para eles, ok, mas aí vamos fazer a promoção por desempenho, né? Por melhor desempenho, que é medido pelo próprio judiciário, não tem nenhuma interferência do executivo nisso, a autonomia está garantida. Nós somos um judiciário independente. Né? Agora, já que estamos falando da classe, né, que, enfim, em última análise, diz inclusive o que é constitucional e o que não é constitucional, que é direito adquirido e o que não é direito adquirido. Como abordar politicamente esse problema que está justamente na casta, vamos usar a palavra, por pior que seja, né, das profissões jurídicas? Não é fácil, mas só existe uma resposta possível para isso. É preciso
clareza. As pessoas precisam entender o que está ocorrendo, mas não para atacar o Judiciário, o Ministério Público como instituição, contra a sua função, não é isso. Há uma distorção. As pessoas precisam saber que essa distorção existe. Não dá para esconder. Essa é a primeira coisa, né? E é disso que nós estamos tratando, tentando falar dessa distorção. O segundo é o governo colocar o seu peso político na rediscussão desse assunto. Por que é importante ele colocar seu peso político na discussão desse assunto? Primeiro, que nós estamos gastando demais, é injusto. Segundo, que isso coloca para o Poder Executivo um desafio terrível. Por quê? Porque ele sofre permanentemente pressão por mais remuneração em todas as carreiras, porque todas ficam se espelhando no que essa hiperelite ganha. E é claro que o orçamento público brasileiro não dá conta, né? Então tem uma pressão violenta, uma insatisfação permanente dos servidores públicos em todos os níveis, por conta dessa referência errada. Tem uma desigualdade, as pessoas se revoltam. Imagina um professor mesmo de universidade ganha muito menos que isso, mas infinitamente menos que isso. É nível superior, é igual. Um professor de ensino fundamental, nem digo. Imagina o grau de revolta deles ao perceberem que eles são tratados com essa desigualdade enorme. Então, claro que isso gera para a gestão, o que o executivo faz da sua máquina, problemas graves. Bom, então o Poder Executivo, percebendo isso, ele precisa, num certo momento, enfrentar o problema de frente. O presidente Fernando Henrique disse uma coisa muito repetida, às vezes, sobre vencer a inflação, que muita gente não prestou atenção à época, achou que era bobagem, mas que, vindo de um político bem-sucedido, é bom lembrar. Disse o seguinte, olha, pelo passo do sucesso do Plano Real, que foi um sucesso enorme, nós nos beneficiamos até hoje disso, foi dizer às claras onde estava o problema. E o governo pagar o preço de dizer às claras onde estava o problema, né? Então, nós temos déficit, nós temos que enfrentar o déficit, nós temos empresa estatal demais, nós temos que privatizar empresa estatal. Bom, isso tudo gera pressão sobre o Tesouro, isso pressiona a inflação. Enfim, é simples assim. Agora, vai fazer a reforma, vai privatizar. Tem um custo político, você precisa dizer, né? Enfrentar os lobbies Bom, precisa fazer isso também com relação à máquina. Não tem nada a ver com perseguição, não tem nada a ver com destruição da burocracia pública, pelo contrário, né? O que se tem que fazer é um grande esforço de valorização da burocracia pública para que ela dê serviços de qualidade e ela seja bem tratada. Nós precisamos de trabalhadores bem tratados, públicos, né, no Brasil. E o que está acontecendo é que há servidores muito privilegiados, cada vez mais distantes da média e de quem está lá embaixo do piso. Não é correto isso. O país não pode se desenvolver com uma desigualdade como essa no serviço público. Perfeito. Para terminar, nós devemos ficar alertas ao quê na realização desse concurso agora, o concursão aí do domingo? O que a gente deve prestar atenção para dizer se foi uma boa iniciativa ou não? Bom, eu acho que o conteúdo da prova vai importar muito, quer dizer, nós vamos saber o que estão perguntando nessa prova. Um dos problemas, eu mencionei aqui, da entrada de servidores, foi a prova para concurseiro, como se diz no jargão, né? Que são coisas que os cursinhos ensinam, muitas vezes, curioso, né? Você vai admitir um médico fazendo pergunta jurídica para médico, né? Não tem sentido, não serve para nada o médico ficar sabendo o regime jurídico do servidor público, enfim, não é uma coisa importante. Claro que é uma prova objetiva, unificada, então tem seus limites uma prova desse tipo, mas dá para fazer exames de diferentes tipos. Ou é prova decoreba, né? Como se costuma dizer, quer dizer, um conteúdo totalmente inútil, isso é ruim. Se for assim, nós perdemos uma chance, vamos ter que melhorar da próxima em relação a isso, né? Ou é uma prova mais inteligente, que acena para o uso de habilidades e competências. Mas como é que você pode fazer uma prova objetiva? Por exemplo, provas de interpretação de texto, de solução de problemas, ainda que com respostas objetivas. Elas são, então, maneiras mais adequadas. Segunda coisa que a gente tem que prestar atenção. Essa primeira fase, que vai ser feita agora, né, ela não pode ser a única. Para as várias carreiras depois, será preciso fazer outras provas, outros sistemas de avaliação, né? Por exemplo, se você estiver avaliando professores do ensino fundamental, saindo um pouco do que está
em pauta aqui no Provão aí, né? Mas se você está querendo gente para ensinar no ensino fundamental, não dá para você fazer só pergunta de múltipla escolha numa prova geral. Você tem que testar o professor na sala de aula, uma aula prática. Estados e municípios já estão fazendo isso, começaram a fazer, têm experiências bem-sucedidas, e aula prática faz toda a diferença. Na magistratura, se passou a fazer uma prova prática, o que é mandar o sujeito fazer uma sentença a partir de um caso. As pesquisas têm mostrado que os juízes que têm melhor desempenho no cumprimento das metas do CNJ são aqueles que tiveram maior nota, não na prova de múltipla escolha, de conhecimento abstrato, mas na prova prática, o que o pessoal chama de a prova de sentença, porque tem mais a ver com habilidades e competências, entendeu? Então, bom, sendo objetivo aqui, não pode ficar numa prova geral, não pode ser isso. Esse é um primeiro passo importante, diminuir o custo, deu mais oportunidade para a gente no Brasil todo, é importante a gente do Brasil todo aparecer nas cidades menores, isso é democrático, é inclusivo, é ótimo, mas o segundo passo, o terceiro passo importam também, e eles têm que ser inteligentes, medir habilidades e competências. Aí nós vamos dar passos com essa experiência. Vamos torcer para que seja assim, né? Excelente. É isso. Muito obrigado pela conversa, então, por ter participado do programa. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês aí que estiveram conosco, tratando disso que é tão importante ter um estado de qualidade. Eu acho que nós temos que trabalhar muito por isso, mas é possível ter. Muito bem. Obrigado, um grande abraço.